Final do ano passado, a Prefeitura editou um decreto definindo reajuste da planta genérica de valores em 3,5%. E o mês de janeiro nós tivemos um forte impacto de informações, dando notícia que a aplicação desta correção estabelecida por decreto, em mais de 100 mil casos, supera a marca de 25% de reajustamento no valor do IPTU. É lógico que a cidade se compõe de diversas origens de tributos. O IPTU é daqueles que mais importa na nossa composição do orçamento. É talvez o imposto mais antigo que a cidade tem. Depois dele, a cidade passou a contar com o imposto sobre serviço, que passou a ter relevância conforme a cidade de São Paulo assumiu um papel protagonista mundial como cidade prestadora de serviço. Mas é claro que toda sociedade que recebe em casa um carnê de IPTU reage muitas vezes com a cobrança. E aqui eu falo do planejamento, né? Se anunciamos no final do ano que teríamos uma correção de 3,5%, portanto, recomposição da inflação para o período, sem dúvida nenhuma, a expectativa de todo morador era receber na sua casa um carnê do IPTU que refletisse isso. Mas foi o que aconteceu? Não. Portanto, me parece fundamental que a Câmara consiga reunir as informações e ofereça à sociedade quais os motivos que este, aquele ou outro morador recebeu na sua casa um carnê do IPTU, um anúncio de cobrança para esse ano, 25, 30, 40, 50, 60% superior ao que foi lançado no passado. Por isso, fiz questão de trazer o presidente da Casa uma possibilidade para que ainda nessa semana nós realizássemos, junto com os técnicos da Secretaria de Fazenda e junto com o próprio secretário, o debate público para que possamos reconhecer se isto é um erro no lançamento ou se o decreto do final do ano produziu algo que não era esperado. Porque é muito estranho um anúncio vigoroso do prefeito dizendo que não teríamos reajuste superior à recomposição inflacionária e muitos daqueles que receberam na sua casa o carnê do IPTU, isso passa a não ser uma verdade. Então, o primeiro ponto que me parece fundamental, já que estamos começando os nossos trabalhos, é trazer à luz esse debate e reconhecermos exatamente qual foi o reajuste de IPTU que tivemos do ano passado para esse e onde tivemos incidência superior aos 3,5% anunciado naquele decreto, a motivação e a justiça e a correção desses valores. O segundo ponto que eu acho também fundamental, e ele foi bastante debatido, em especial nas mídias sociais, e que isso trouxe uma certa estranheza para alguns vereadores, a cidade de São Paulo tem mineração. Muitos dos vereadores podiam até não saber, mas a cidade de São Paulo tem mineração. E por ter mineração, tem barragens. E eu fiz questão de trazer essa informação objetiva, porque São Paulo talvez tenha a barragem mais reconhecida como aquela que, além de cumprir as obrigações ambientais, tem um controle absolutamente rígido de barragem. Para quê? Para a gente afastar a dúvida de quem nunca viu, mas resolve brincar de drone ou sair colhendo assinatura pedindo isso, aquilo, aquele outro, jogando uma informação equivocada para a sociedade. Por dois fatores. O governo do estado acompanha as nossas barragens com bastante responsabilidade. E no caso, a Juruaçu é daquelas barragens que recebe anualmente a fiscalização e recebe visitas não só da sociedade local, como também ela recebe algo que para a gente também parece muito interessante, a visita das escolas do território noroeste. Então, se a gente for a qualquer escola de Perus, do Anhanguera, a gente vai ver que muitos dos alunos já conhecem a barragem. Embora muitos dos nossos vereadores optem por escandalizar a barragem Quintelá, brincando com o drone, ao invés de buscar as informações para não gerar alarde desnecessário. Falo isso porque todas as vezes que uma autoridade pública levanta uma informação equivocada, cria um maremoto.
O que a gente passou nos últimos 10 dias em Perus para reduzir o grau de exposição negativa de uma barragem que é absolutamente segura, que vem sendo tratada, que tem monitoramento, que tem visitas regulares, inclusive das escolas, era para desfazer a escandalização daquilo que se pretende para se projetar, mas que não defende em nada a sociedade local, nem aquele que vem produzindo com responsabilidade. Por isso fiz questão de mostrar um pouquinho do que é Juruaçu, portanto, o que é a maior área ambientalmente protegida privada do país, que também está em São Paulo. E talvez a próxima brincadeira com o drone de um dos nossos colegas vereadores possa mostrar isso também. Mas acho importante mostrar, passa no terceiro slide que vai mostrar o relatório, vai mais um, esse é os controles de segurança rotineiros, tem lá, aqui é a manifestação do Estado, que está para todo mundo ver, absolutamente pública, no caderno da própria Secretaria de Energia, em que traz exatamente as informações que a gente não precisa levantar falsas suspeitas, porque é a informação trazida pela autoridade que faz a fiscalização. Vamos avançar mais um pouquinho, mostrando... Passa mais um pouquinho, por favor. Vai mais um pouquinho. Aqui, volta, só para a gente mostrar. Então, só para a gente ter noção, porque a pedreira funciona desde a década de 80, ela foi importante para a cidade de São Paulo, em especial para a extração de brita e areia. Ela tem hoje lá uma fábrica acoplada que faz alguns dos anéis que são utilizados no nosso metrô, portanto ela avançou em um processo que originariamente era só extração de agregados da construção civil, ela conseguiu avançar e ter produção local. Aí eu faço questão de todas as vezes que a gente mostra uma fragilidade, uma incompetência do paulistano e da nossa ação, muitas vezes a gente tem que mostrar também a competência, o lado positivo, de gente que faz direito, de gente que trabalha de verdade, de gente que mostra efetivamente como a extração deve ser feita e como a compensação ambiental também deve ser. Faço isso na leitura que a mesma responsabilidade que temos de fiscalizar, temos de dar a informação correta. Portanto, levantar falso testemunho de qualquer uma das atividades econômicas que licitamente e corretamente vêm sendo feitas na cidade é ruim para o parlamento, é ruim para a cidade e diminui o tamanho das nossas responsabilidades. Portanto, quero aqui testemunhar pelo quanto que acompanho a Pedreira Imbu, que é a responsável por esta barragem, que tenho sim, não só o acompanhamento meu, mas da comunidade local. Final do ano passado a gente fez uma audiência pública, mais de 300 pessoas acompanharam a audiência pública desta pedreira, desta reservação, exatamente para a gente informar os esforços que estão sendo feitos para um outro problema, que é o problema de enchentes em Perus. O quanto a Pedreira Imbu acaba, na sua reservação, auxiliando e reduzindo os danos da região central. Lembrando todos que, infelizmente, na virada do Natal, na véspera para o dia de Natal, o Jefferson, ao tentar tirar o seu carro de uma área inundada, acabou morrendo junto com o capotamento do carro. Então, aqui a gente tentar trazer a informação do jeito que ela é, né? Do jeito que ela é prestada pela autoridade executiva fiscalizadora, do jeito que ela é prestada pela própria pedreira e pelos próprios técnicos que estão lá. Eu vou finalizar, senhor presidente, trazendo uma última e importante contribuição nesse papel inovador, e aí eu quero aqui fazer o meu testemunho, que o senhor já empreendeu nos últimos 30 dias, né? Pouquinho mais do que isso, 40 dias, que é a responsabilidade que tem enquanto presidente. Em dezembro de 2012, quando deixei a presidência, nós já tínhamos encaminhado um projeto que trabalhava com a não necessidade de papel no plenário. Vejo que o presidente resgatou o projeto e ficou adormecido praticamente 6 anos. Mais importante do que isso, não era a redução do papel, era tornar transparentes os procedimentos que acontecem aqui no plenário. Então, na hora que a gente apresenta um projeto, ou que a gente apresenta uma emenda, um substitutivo, automaticamente, ao produzir esses documentos, eles se tornam públicos. Portanto, é junto com a produção legislativa que a informação chega para o cidadão. Esse talvez seja o passo significativo da gente poder dizer que a gente dispensa o papel. A gente vai dispensar o papel não só por uma vontade de reduzir os gastos, ou reduzir os custos, ou tornar a Câmara mais moderna, mas acredito de verdade que ao retirar o papel a gente dá transparência ao procedimento.
toda a emenda apresentada por um vereador, todo substitutivo apresentado por vereador, todo projeto apresentado por vereador, assim que ele entra dentro do sistema, ele pode ser visto por todos. E, portanto, a sociedade passa a participar com muito mais vigor de toda a elaboração legislativa. Falo isso por uma convicção. Quanto mais a gente conseguir deixar disponível para a sociedade aquilo que a gente está fazendo aqui, mais forte será a contribuição que ela pode nos dar. Então, de maneira muito efetiva, o presidente deve acelerar de maneira vigorosa esses instrumentos de tecnologia para permitir que não só o papel deixe de existir na casa, mas que a transparência passe a ser dada sistemicamente. Portanto, cada vez que uma iniciativa legislativa surge, seja a partir de uma moção, seja a partir de um voto de júbilo, seja a partir de qualquer instrumento legislativo, ele já nasce dentro de um ambiente que todos podem observá-lo. Isso, na minha opinião, era na minha opinião lá em 2012, quando eu deixei a presidência. Infelizmente, o meu sucessor à época, o vereador Zé Américo, não acreditou no projeto e não colocou em prática. Mas acredito que nesse momento o vereador presidente Tuma pode recuperar aquele projeto e aí fazer acelerar muito. E aí, fecho com uma boa polêmica que tivemos no dia de hoje. Assisti 2 jovens vereadores, um anunciando uma necessidade de mudança no modelo de remuneração ou pagamento do veículo, outro dizendo que essa é uma discussão menor. Acho que aqui a gente tem que observar muito mais a forma com que precisamos nos locomover na cidade. E aí é como ela é mais eficiente no processo de locomoção e como nós, ao realizarmos isso, deixamos exemplos ou não à sociedade. Aí é separar um pouco aquilo que nos traz até aqui, nos dá uma oportunidade de ter um carro com motorista à disposição de todos os mandatos, e é isso que tem. Alguns que optam por utilizar por uma necessidade e outros que enxergam que é mais eficiente o seu deslocamento se não utilizar nem um carro oficial, nem o motorista, nem o combustível oferecido pela Câmara. Falo isso porque há mais de 8 anos não uso o carro oficial, nem por isso fiquei gazeteando por aí, nem por isso precisei contar para os outros. Acho que é fundamental a gente entender essa lógica de circulação na cidade, daquilo que a cidade ganha para a gente, daquilo que a gente ganha para a cidade e como a gente faz ela melhor todos os dias. E aí, essa talvez seja uma decisão importante para que o exemplo do legislador seja dado em todo o seu processo. Se dá quando ele decide se deslocar de carona, se dá quando ele utiliza o transporte público coletivo, se dá quando ele utiliza os instrumentos de micromobilidade e se dá também quando ele usa o carro oficial, compreendendo objetivamente em que momento se economiza para a cidade andar melhor, em que momento se gasta para oferecer mais para essa cidade. Então, faço esse esforço porque acredito sensivelmente que a forma com que a gente se desloca pela cidade é a forma com que a gente apresenta se a cidade é inteligente ou não, ou se a gente é inteligente a ponto de fazer a cidade inteligente todos os dias. Então, quero deixar aqui um testemunho pessoal que talvez a gente tenha formas de deslocar na cidade com muito mais eficiência, eficácia e efetividade do que o uso de um carro oficial, com um motorista, com o combustível pago pela Câmara Municipal, que muitas vezes a gente não gasta 5 a 6% daquilo que a gente remunera. As horas que a gente fica aqui dentro, o carro está parado, as noites e muitos tempos ele também fica parado, e este é um custo que a Câmara e a sociedade pagam. Portanto, para buscar eficiência, eficácia e efetividade, alguns dos padrões que nos trouxeram até aqui no passado terão que ser obrigatoriamente enfrentados. Alguns fazem isso com uma certa tranquilidade, porque entenderam a dinâmica da cidade. Outros se apegam ao passado ou se apegam aos costumes que nos trouxeram até aqui, que parece ser muitas vezes muito mais confortável ter um carro, um motorista e um ar-condicionado ligado do lado, mas a gente sabe muito bem que no final das contas não é só isso que conta, não é isso que vai fazer a cidade melhor. Portanto, experimentar micromobilidade e outros modais talvez seja uma boa iniciativa, não para 1, não para 2, não para 3, mas para os 55 vereadores que a casa tem. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.